Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite, amado. Está nos assistindo. Eu espero que você seja muito abençoado hoje com o que vai depois também. Ela vai estar salva no IGTV. O Silas vai fazer uma capinha para que você que não pode nos assistir agora, hoje, segunda-feira, às 18 horas, que você possa assistir outra hora e ser abençoado da mesma forma. Tá bom? Mas você é muito bem-vindo. Hoje e qualquer outro dia que você estiver assistindo a live. Pastora, esse copo com água tá meio cheio ou meio vazio? Eu acho que ele tá meio vazio. Não, ele tá meio cheio, olha. Depende, a minha visão tá meio vazia, a sua tá meio cheia. E você que tá nos assistindo e entrou agora? E você? Esse copo tá meio cheio ou meio vazio? No comentário, o que você acha sobre esse copo? Ele tá meio cheio. O que você acha? Eu quero que você coloque o seu comentário. Se ele tá meio cheio ou meio vazio. Isso. Ei, Jaque, graça e paz do Senhor Jesus, lindona. Vamos respondendo, gente. Qual a opinião de vocês a respeito desse copo? Se ele tá meio cheio ou meio vazio? Amanda, minha filha querida. Ei, Amanda. Escreve aí, esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Luiz Henrique Congelupe, parabéns! Deus te abençoe. Aniversário, sou provelinha. Deus te abençoe muito, viu, Luiz? Muito. Que você entre num novo tempo na sua vida, que você venha desfrutar das promessas do Senhor, que você não perca a esperança, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir todas elas. Amém. Luiz, esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Ana Isabel, responde aí, Ana. Ei, Ana, linda! Ana, quase cheio. A Lili Antunes, esse copo tá meio cheio ou meio vazio? Tá meio vazio. Jaqueline Torquete, o que você acha? Jaqueline, Ana Maria. Ei, Ana, coloca aqui. Você acha que esse copo tá meio cheio? Elas tendem a ver o mundo por um ângulo obscuro. Como se o mundo estivesse com uma cortina na frente. Tudo, sabe quando você coloca aquele óculos de sol que deixa tudo escuro, tudo negro, tudo triste, tudo feio, tudo sem sentido, tudo para baixo? Assim ela vê esse copo. Ela diria, uma pessoa pessimista, que esse copo está meio vazio. É verdade. Está meio vazio, está meio borocochô, está meio jururu. E a pessoa otimista, pastora? Acha que ele tá quase cheio. Mais um pouquinho e ele tá ótimo. chega lá. É verdade. Mais umas gotinhas e ele vai estar transbordando, vai estar cheio. A pessoa otimista vê o mundo com aquele prisma do óculos de sol cor-de-rosa. É verdade. E o pessimista sempre olha toda a situação e o lado das coisas como desfavorável, como pior. Sempre espera o pior das situações. E nós vamos explicar isso mais adiante, porque isso tem uma raiz, né? Muitas vezes isso foi uma forma que a pessoa encontrou para ela se defender das situações, já que ela sofreu muito, né? Desde a sua infância. E isso a tornou uma pessoa resistente. E essa resistência está ligada à forma dela ver as coisas. E olha que interessante. As pessoas que estão aqui conosco, inclusive vamos mandar um beijo, um abraço para o nosso apóstolo. O nosso apóstolo está aqui, olha aqui, nos prestigiando hoje, olha. Apóstolo João Yuri. Não falando que esse copo está meio cheio? Não estou falando? Olha só, muito obrigada, Silas. Não estou falando que nosso copo está meio cheio? Verdade. Nosso apóstolo está aqui. E você pode ver quase todo mundo que está aqui, olha, está falando que o copo está quase cheio. Verdade. Somos todos otimistas, ninguém está com o copo meio vazio. Jordana, saudade de você, que bom que você está aqui conosco. Ana Araújo, a Isabel nós já chamamos. Ana Maria. Ana Maria. A Natália Borges. Ó, o Luiz Henrique está falando que está travando muito. Será que é só aqui? Eu quero que vocês deem opinião, falem aqui conosco, porque se vocês não tiverem... Será que é a nossa internet ou a do Luiz? Jaqueline está aqui, nós já falamos. Advogados, BH Reginaldo também, sejam bem-vindos. Graça e paz. Fefe Macedo, nós já cumprimentamos. A Beth Gonçalves Soares. Beth, seja bem-vinda. Luciana Reis. A Jordana, seja bem-vinda. A Ana Araújo. Amém. A Maria Luísa, minha querida. Natália Borges, glória a Deus pela sua vida, está aqui nos A Luana, minha querida
o Auro. Luana, tudo bem? Saudades de você. A Janaína. Janaína, olha como é que a pastora está hoje, gente. Olha aqui, olha. Além de linda, tá toda enfeitada, ó. Gente, a Janaína é uma bênção. Ela tem muitas semijoias, né, com preço ótimo. Quem quiser, pode procurar por ela aqui, ó, Janaína Glasgow. Ela é esposa do Glasgow aqui da igreja. Eles lideram os jovens e ela tem coisas lindas e de super bom gosto. Se você tiver interesse, você pode procurá-la ou pode me procurar também que eu te apresento, né? A Janaína ou a Sandra também apresenta a Janaína com o maior prazer, viu? Eu uma comissão, mentira, eu tô brincando. Não, isso não, Sandra. A gente quer abençoar. E sabe por que eu falo isso aqui? Porque eu acho que nós temos que ter essa mentalidade, irmãos, de abençoar os irmãos da nossa igreja. Se você faz parte da Face do Leão, você abençoar as pessoas que estão conosco, seja um profissional de sobrancelha, seja uma profissional, né, de unha, o que for. Eu acho que nós temos que valorizar os nossos irmãos. Exatamente. E são pessoas profissionais. Eu não estou falando isso só porque eu uso, ou porque eu me beneficio, ou porque eu procuro essas pessoas, mas é porque realmente eu gosto. Eu falo daquilo que eu gosto. Então, que vocês possam saberem disso e procurar essas pessoas. Amém. Quem que é essa? Kert Valéria Soares. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Sônia Lúcia. Deixa eu ver, a pastora Carla Campos. Não. Ei, ô Carla, você tá sumida demais, Carla. Jesus tá atrás de você. Cadê você que eu não vejo você mais? Tá trabalhando muito? Dê notícias, viu? Nós amamos sua vida. A Carla, que é proprietária, juntamente com a sua irmã, da Kiki Delícias, que fornece uns salgados, tem uma parceria conosco aqui na igreja, de todos os seus salgados. Então, se você precisa também de um evento, de um salgado, procure a Carla Campos, tá bom? O Instagram dela é Kiki Delícias. Delícia. E tem um preço excelente, gente. E todas as pessoas que participam aqui dos eventos têm elogiado o trabalho, os salgados delas. Eu quero mandar um beijo também pra Deise. A Deise Regina. Ei, Deise. Ela é da célula da pastora Beth, tem nos acompanhado, já tem algum tempo que ela tem ficado firme na igreja. Deise, um grande beijo. Aqui, a Luana tem dito que ela convidou pessoas para participarem hoje. Oi, Sônia Lúcia, seja muito bem-vinda. E a Maria? Que Deus possa trabalhar no seu coração. Não é Maria, não. Convidada, pastora Maria. A Sônia Lúcia. Sim. É verdade, tem que pôr vírgula e usar óculos. Não é? O Bruno também que entrou. Bruno, me ajuda, Bruno. Na minha situação não tá boa, não, Bruno. No meu pé, viu? Eu tô esperando, tô aqui pela misericórdia do Senhor. Mas eu sei também, o Bruno também tem um clube de saúde também. Viu, gente? Que é um plano excelente. Quem quiser lá, entra no Bruno Júlia MG e fique sabendo. Luciana Supriano. Ei, Luciana. Luciana, seja bem-vinda. Ei, Sila. Pra gente hoje conversar sobre pessimismo e otimismo, né? Nós vamos falar sobre pessimismo, mas não tem como falar do contrário, da antítese. Não tem como você falar do positivo sem falar do negativo. É verdade. E essa brincadeira que a gente fez, se o copo tá meio cheio ou meio vazio, para quem entrou depois, né? É porque o pessimista sempre vê as coisas pelo lado ruim. Se você está quase formando, por exemplo, você fez 4 anos de faculdade, falta 6 meses, ele fala, mas ainda falta muito tempo. Né? Já tô exausto, ainda já tô faltam cansado. 6 meses. O otimista fala, glória a Deus, faltam só 6 meses. Verdade. Né? E o pessimista, mas ainda falta 6 meses. É aquela pessoa desanimada, difícil de conviver, nada tá bom, nunca fica feliz com nada, tudo é pouco. E Bispa, é tão interessante, um dos intervalos com Deus, nós vamos falar sobre isso, né, do intervalo, eu ministrei sobre os olhos serem bons. Por que isso é muito fundamental? Essa palavra é muito profunda. A forma de você enxergar as coisas, né, você pedir a Deus para colocar os olhos dele em você, para que você enxergue como o Senhor enxerga. Porque a nossa história de vida nos faz míopes espiritualmente. Sim. Estrábicos. A realidade nós não enxergamos conforme ela é. Nós enxergamos conforme o que nós passamos. E isso dificulta nós enxergarmos uma promessa, nós enxergarmos o nosso propósito, né? Por quê? Nós achamos segundo aquele que vivemos e não segundo aquele que cremos e o que está escrito. Então é muito importante
você pedir a Deus para que os seus olhos sejam bons, porque a Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. A forma como você lida com as circunstâncias, porque eu creio assim, todos nós passamos por dificuldades, todos nós, o dia mau chega para todos nós, seja uma pessoa que seja pastora, seja a bispa, seja o apóstolo, seja para quem for, seja uma ovelha, seja um obreiro. A questão é, como você lida com a situação adversa? Como você enxerga aquela situação? Você enxerga que Deus está cuidando de você? Ou você enxerga assim, não, olha lá, Deus está me castigando. Deus já está me castigando, Deus não está vendo minha situação, eu já estou de um jeito terrível, agora vai piorar. E outra coisa, o pessimista, como ele vê tudo de uma forma, como ele enxerga as coisas, né? De uma forma negativa, desfavorável, o que acontece? A palavra diz que tudo foi feito pelo poder da palavra, né? Haja luz e houve luz. Deus, ele já criou todas as coisas, criou o mundo pelo poder da palavra. Então, nós já sabemos que há poder nas nossas palavras. Se você é uma pessoa pessimista, você vai profetizar palavras negativas. Isso vai ser uma consequência natural, porque se você já pensa no pior, você verbaliza o pior e impede e atrasa as promessas de Deus para sua vida. Então, o pessimismo anda muito junto com a murmuração. Sim. Eles são gêmeos, são irmãos gêmeos. Siameses. Exato, e siamês, que está colado mesmo. Por quê? A murmuração e a ingratidão também é vista. Eu queria falar, ingratidão. Nada tá bom, nada serve. Não, você nunca está satisfeito com o que está diante de você. Se ainda tem, como a bispo falou, faltam 6 meses para formar, nossa, ainda. Então, irmãos, e eu não quero que você se sinta culpado e nem se sinta culpado mesmo com essas definições, o que nós vamos trazer, né, perante a palavra, de acordo com a palavra, porque eu vou falar sobre Jonas e a bispo vai falar sobre Salomão. Por quê? Isso muitas vezes é algo que você não consegue deixar de sentir automaticamente, porque existe um histórico, existe uma carga da sua história que você carrega. E muitas vezes ficar livre da forma de pensar, da forma de você conseguir sua mente, é um processo. Você já tem que renovar sua mente, como diz em Romanos 12:2. Mas, na prática, é um processo. Nós sabemos que há um processo de Deus a ser trabalhado, porque são várias ramificações, né? A gente tem o abandono, nós temos a rejeição, nós temos a baixa estima, são ramificações, nós temos o pessimismo, nós temos o medo, nós temos a insegurança, a inferioridade, tudo correlacionado, né? Que vai gerando isso e que vai acarretando vários fatores da forma de você enxergar e da forma distorcida de você conduzir a sua vida. Mas o Espírito Santo que habita em mim, em você, né? Ele é perfeito e Ele é o nosso Consolador. Ele intercede por nós e Ele nos guia a toda a verdade. E essa verdade tem que fazer parte das nossas vidas e nós vamos dar toda a sequência aqui de como você, dentro desse processo, viver uma vida sem pessimismo. É uma luta diária, né? É um processo, você vai vencendo a cada circunstância. E eu creio, assim como nós vencemos várias coisas na nossa vida, várias áreas dentro da cura, na alma, e algumas ainda pendentes, que é normal, você vai vencer também, porque você serve um Deus vivo e poderoso. Eu creio também, eu observo, né, por isso creio, que esse sentimento pessimista, essa forma de ver o mundo por esse ângulo, assim, obscuro, até mesmo que assim, alguns romancistas têm de escrever os livros, né, desse olhar assim, do mundo meio dark, meio deprimido, meio pessimista, assim, melancólico, os temperamentos, né? Era muito usado assim, na época dos romancistas e tal. Tem muito a ver assim, também com um estado de aprendizado. Sim. Não que seja uma coisa hereditária, mas uma coisa aprendizada. Aprendida, por exemplo, se você convive num ambiente, num lar, numa família, que as pessoas têm esse olhar negro, esse hábito, né? Esse olhar escuro para a vida,
essa forma de se referir à vida sempre como alguma coisa negativa, alguma coisa pesada, de dar ênfase no errado. Porque como a pastora falou, a própria palavra de Deus, e é uma coisa que eu sempre enfatizo, Deus nos advertiu que na vida nós teríamos aflições. Então é sabido que ninguém na vida passa por essa vida sem ter aflições. Pode ser na área financeira, na área da saúde, na área dos relacionamentos, com filhos, com cônjuges, mas todos temos aflições. Verdade. Então diferencia muito o enfoque que você dá. Se você é uma pessoa que foca no ruim, ou se você é uma pessoa que tira o foco daquilo que não deu certo e foca no que dá certo. Então eu vejo que é muito eu ia falar isso, suave, leve. Você aprende, é um hábito adquirido na família. Se você conviveu com pai, mãe, com pessoas muito negativas, muito pessimistas, que tendem sempre a referenciar o mundo dessa forma, né? A sempre achar que vai dar errado, a não serem pessoas, não te ensinaram a ser grato pelo que você tem, a focar no que você tem e não a focar no que você não tem. Como este copo, eu foco na quantidade de água que já está nele e não na quantidade de água que falta. Então eu devo ser grata a Deus assim. Amém. A ser grata pelo que eu tenho e não a pedir o que eu não tenho, a focar no que eu não tenho. Porque o que eu já tenho e você também já nos é o bastante para que nós sermos pessoas felizes. Não é necessário que nós tenhamos mais coisas. Nós temos que aprender a ser felizes com o que nós temos, embora isso não quer dizer que eu não possa orar e pedir a Deus alguma outra coisa diária da minha vida que eu ainda gostaria de ter. Verdade. Mas eu já tenho que ser feliz com o que eu tenho e grata. Então, se a pessoa foi criada nesse ambiente assim, de insatisfação, de murmuração, de vitimismo, de pessimismo, de negativismo, ela tem que fazer um trabalho com ela, né? De buscar, trazer ali no passado onde foi que ela se perdeu, o que foi que levou ela a ter essa visão negra do mundo, essa visão escura do mundo. Sim. E trazer a luz mesmo, a luz de Deus, para que seja revisto onde foi que se perdeu nela essa alegria de viver, esse otimismo, essa vontade de viver. E dali ela fazer um conserto com o passado. E começar a reaprender, a ressignificar tudo nela. E a ver o quanto a gente é feliz com o que a gente tem e com o que a gente é. E o que a gente é? É a nossa identidade. Porque a palavra de Deus fala que eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso não quer dizer que eu posso ser feliz, que eu posso... Não. É que todas as coisas que eu tenho são suficientes para eu ser feliz. E que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu posso também passar por dificuldade, passar por doença, e que ainda assim Ele vai estar comigo. Não quer dizer, como muitas pessoas fazem, pegam só uma parte do versículo. Tudo posso, sim, posso coisas boas. Não, eu posso coisas ruins também, mas mesmo assim, eu sei que Ele estará comigo, e que eu sairei de lá fortalecida. Então é uma questão de como você escolhe olhar, é uma escolha. Escolhe viver. Exatamente. Eu queria dar um exemplo interessante, porque quando eu estava estudando esse tema, o Espírito Santo ministrou uma coisa muito interessante no meu coração. A cura, irmãos, é como se você tivesse, vou dar um exemplo, você fratura, por exemplo, um braço, né? Você tem a forma original do braço e você fraturou. O médico, quando ele vai te operar, se há necessidade dessa operação, uma intervenção cirúrgica, onde ele coloca o osso no lugar, estabelece ali uma firmeza, uma estabilidade, logo depois, né, por esse local ser imobilizado também com gesso, não sei, o que acontece? Você está curado da lesão, né? Por que eu digo uma intervenção cirúrgica? Porque houve um rompimento, seja do osso ou do ligamento. Por que Deus mostrou isso para mim? Porque Ele tem capacidade, o Senhor, de restaurar algo na sua alma que precisa ser restaurado, né? E que vai ficar até melhor do que antes.
porque ele tem poder para isso. Como uma intervenção cirúrgica, você vai poder com o braço fazer as mesmas coisas. Só que tem um porém. Após esse momento que você passou por essa cirurgia, o que acontece? Depois que você retira o gesso, você foi imobilizado e que você passou por esse processo, você tem que passar pela fisioterapia. Essa fisioterapia, Jesus ministrou no meu coração que a nossa é algo que nós nos posicionamos, que nós vamos fazer e treinar. É um treinamento com aquele, vamos dizer assim, com aquele membro. E esse treinamento seria na alma a nossa posição de exercitar esse novo membro, esse novo coração, essa nova alma, essa nova mente que Jesus te deu. Então, quando você medita na palavra, você renova sua mente, é como se você estivesse fazendo uma fisioterapia. E é preciso fazer, por quê? Senão, o seu membro, né, a sua alma, por mais curada que ela esteja pelo Senhor, existe algo que você precisa fazer, que eu preciso fazer. A cura vem, irmãos, daquilo, porque o Senhor vem em algo. Deus trabalha no impossível e no sobrenatural. Aquilo que cabe a nós fazermos, nós nos posicionamos e andamos em novidade de vida. Sabemos que nós somos nova criatura e nós tomamos posse dessa cura. E não é só tomar posse de falar assim, eu fui curada. Você ainda passará por situações, circunstâncias na nossa vida, como no seu passado, mas agora, num novo estado, curado. Que você vai precisar de exercitar, porque o seu membro ali, a sua alma, se não fizer a fisioterapia, que é o seu exercício do espiritual na sua vida, você vai tender a ficar com o membro atrofiado e debilitado. Então, por mais que você tenha se submetido à intervenção, se você não exercitar, é como se você não tomasse posse dessa cura. Então, porque senão seria muito fácil. Deus vem e nos cura, mas Ele quer nos ensinar. Ele quer nos... Porque existe algo na nossa vida que é o nosso histórico, que é o nosso propósito, que sempre está ligado. Então, se Deus tem te dado a oportunidade de te curar, não acomode. Eu não posso acomodar após uma cirurgia e perder os movimentos, ou não ter os movimentos completos em 100%. Mas basta você e eu nos posicionarmos. No pessimismo, como é o tema de hoje, você se posicionar, como a Bispa Sandra falou, na forma de você, no exercício, na forma de você conduzir, ao invés de você olhar o negativo, você se policiar e condicionar a sua forma de enxergar, pedindo a Jesus para te auxiliar, porque quando você toma um hábito de vida, um comportamento que foi gerado lá atrás, é muito difícil você mudar. Mas se você tiver a leitura da palavra, né? Que a palavra é viva e eficaz, e ela é como uma espada que separa juntas e medulas, espiritual e corpo, né? Espiritual, corpo não, espiritual. Ela vai entrar e ela vai agir no seu espírito, que vai trazer essa renovação sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos e até na sua forma de falar. Ao invés de você profetizar coisas ruins a seu respeito, negativas, você começa a ter um novo de Deus. Mas isso é um exercício, né? A gente não pode enganar ninguém, porque não tem como, não existe. Não é mágica. Não é mágica, sabe? Porque Deus quer te aperfeiçoar, quer te amadurecer dentro da sua história, dentro do seu sofrimento. Porque sempre tem um propósito das pessoas que estão no seu redor. Então encare isso como um desafio e não se sinta menos amado por Deus porque você acha que não foi curado. Às vezes Deus está trabalhando a cura, mas depende também do processo você se posicionar, né? Uma questão interessante que eu vejo na Bíblia também, fazendo esse estudo, eu li muito sobre Salomão, eu li muito o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes, a gente vê um Salomão ali, todo mundo sabe a história dele, que ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria. E a gente vê um Salomão ali, assim, extremamente pessimista. Quando ele faz algumas declarações, né, que é como se ele visse o mundo, como se ele estivesse vivendo sobre um véu negro. Se a vida dele estivesse coberta por um véu negro, né? Onde tudo na vida fosse vaidade, todas as coisas sobre a terra, todas as coisas debaixo do céu fossem vaidade.
ele chega mesmo a alguns dizeres, tipo, que você se divirta mesmo com o seu cônjuge, que você coma e beba, porque todos depois que morrermos, iremos para o mesmo lugar, seremos considerados a mesma coisa. Então a gente vê um Salomão ali, assim, extremamente pessimista, como se ele tivesse uma pessoa extremamente infeliz, contrariado, triste, frustrado, decepcionado. Então procurei saber o que levou Salomão a escrever um livro de Eclesiastes assim, numa profundeza de tristeza, chegando mesmo a ser uma pessoa deprimida, né? Então, no final do livro, ele tem um dizer muito interessante, que é como se ele tivesse crido que, em função disso, a única coisa que realmente interessa é a sabedoria de Deus, por exemplo. Ele fala no capítulo 7, no versículo 2, assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o temem em consideração. Então a gente observa que ele, nesse caso, muitas vezes parece uma coisa, mas na verdade não é. Ele está dizendo ali, por exemplo, que no caso do luto, as pessoas ali estarão todas reunidas num único propósito, de reconhecer que Deus é soberano e que a morte vai chegar para todos. E já no momento de festa, as pessoas vão se reunir sem ter uma ligação de amor, sem ser por um sentimento nobre, apenas por um sentimento de beber, de comer, sem aquela consideração que nos une, por exemplo, no momento de funeral, no momento de luto. E no fim eu achei muito interessante também, quando ele fala assim que na verdade o que ele descobriu e que levou a ele a ter assim algum afago na alma dele, é de saber que não adianta você ter toda a sabedoria que vem do mundo, que a única sabedoria que realmente importa pra gente seria a sabedoria de Deus, e não a sabedoria do homem, de conhecer sobre matemática, português, ciência, geografia. Que é essa sabedoria que a gente chama de conhecimento, ela não nos traz a verdadeira paz e a verdadeira alegria que vem de Deus. Então eu fiquei fazendo uma conexão entre isso e o pessimismo, né? Porque o que realmente pode mudar a gente e fazer com que a gente enxergue e que a gente seja mais otimista é quando a gente toma consciência de o que nos faz ver o lado bom da vida, é a sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria que Salomão pediu a Deus realmente, não do conhecimento das coisas e da ciência, mas a sabedoria de Deus é que abre os nossos olhos para ter esse entendimento do quão grande é a manifestação de Deus e das suas maravilhas na nossa vida. E quantos motivos que a gente tem para ser feliz e para olhar o mundo com olhos mais abertos, mais coloridos, né? Que até mesmo num velório você pode dar glória a Deus. Que em todas as situações a presença de Deus está ali e é ela que torna aquele ambiente, aquele lugar, aquela situação agradável aos olhos. E o pessimista, quando ele toma conhecimento disso, da sabedoria e das maravilhas de Deus, ele vai deixando de ser essa pessoa que você falou, murmuradora, resmungadora, ingrata, e vai valorizando as coisas que ele tem. Lembrando também que a pessoa pessimista, como que nós não comentamos ainda, ela tende a ser uma pessoa invejosa. Porque se o que ela tem não é valorizado por ela, não tem valor, ela está sempre querendo algo que ela não tem, é natural que ela queira o que o outro tem. Porque o que ela tem não tem valor, não é válido. Então é natural que ela tenha inveja, o que é um sentimento que a gente pode falar qualquer dia, não é? Que é de valorizar o que ela não tem, mas o que o outro tem, em vez de olhar para si mesmo, para o que ela já possui, e ver o valor naquilo que tem. E é tão triste porque a pessoa, ela vai cada dia, ela não tem uma alegria, ela não tem alegria nem às vezes da própria salvação. Ela é inconformada. Ela é inconformada com a
Ela se sente vítima também. O tempo todo. Ela sente que Deus pesou a mão sobre a vida dela e favoreceu o outro. Ela olha para a vida do outro e pensa que a vida do outro é melhor, que ela poderia ter aquilo que o outro, por exemplo. Poxa, mas eu só tenho um carro. Ah, mas eu só tenho isso, eu só tenho aquilo e o outro tem. Gente, isso não nos traz felicidade. Assim como Salomão aqui, o que nos traz felicidade é a revelação do conhecimento das maravilhas que Deus opera em nós, do amor de Deus. E não a quantidade de coisas que nós temos, ou de beleza que temos, ou de poder, ou de bens materiais. Amém, verdade. Mas fala da pessoa. Eu queria falar sobre Jonas, né? A pessoa que você conheceu. Ah, desculpa. Não é que eu conheci, não. Eu cuidei dessa pessoa há muitos anos, desde a outra igreja. E ela, quando ela estava numa condição muito boa, ela era bem sucedida e tudo. E quando ela mesma murmurava e reclamava das coisas que ela tinha, quando as coisas começaram a desmoronar, né, porque ela era bem sucedida e tudo mais, ela não conseguiu nem ser grata quando ela era bem sucedida, que ela não enxergava, e muito menos quando as coisas começaram a entrar nesse processo. Então, ela chegou numa situação de tanto que ela profetizou contra ela mesma. Ela se auto-amaldiçoava o tempo todo. E a condição que ela chegou, né, por feridas, por traumas. Mas hoje Deus restabeleceu por misericórdia, porque Deus Ele preocupa muito conosco e Ele sabe, conhece o seu trauma, conhece o meu trauma, e Ele respeita isso e Ele tem compaixão, que eu acho lindo no Senhor, que às vezes o ser humano não entende o que o outro vive muitas vezes com a profundidade de Deus, né? E às vezes a gente às vezes olha para a vida de uma pessoa que se comporta assim, a gente não entende ou julga, mas Deus sabe o que ela viveu e ela mesma, óbvio. Então, isso é muito complicado, né, da gente julgar, da gente se colocar no lugar do outro, porque por mais que você tenha passado pela mesma situação, mesmo evento, mesmo trauma que uma outra pessoa, cada um olha de uma forma diferente, está num contexto cultural diferente, está numa situação diferente e tem personalidade diferente, e isso tudo, né, por isso que nós não podemos comparar uns com os outros. Sim. E a nossa experiência anterior faz a nossa forma de olhar. Não só lembrando do copo meio cheio ou meio vazio, mas quando eu olho o copo da posição que eu estou, eu vejo uma forma. Quando a pastora olha da posição que ela está, ela vai ver outro ângulo. E quando você olha daí, você vê outro ângulo do copo. Então, cada um de nós tem um ângulo de olhar o mesmo problema, em função da nossa bagagem anterior, de quem somos nós, de tudo que vivemos, tudo que passamos, nos faz ter um olhar diferente da mesma situação. Isso. E por isso a importância de ministrarmos a cura na raiz, né? Porque tudo isso que nós temos falado são consequências de uma única raiz, que é a rejeição. Então, se você não vai na raiz do problema, né, que mais te atingiu, te alcançou, que a maioria das pessoas é na rejeição, mas cada um responde de uma forma, e nós temos vários, vamos dizer assim, frutos dessa rejeição que é gerado, dessa árvore. Então, você se perde muitas vezes, porque às vezes você arranca o fruto, poda a árvore, mas você não vai na raiz, e aí você não tem o resultado como arrancar verdadeiramente algo que Deus não plantou. Tem uma passagem que fala assim: eu vou arrancar toda a árvore que eu não plantei, né? E eu digo que a rejeição, eu faço, né, nós fomos ministrados em relação a isso, a rejeição é uma raiz, e é uma raiz profunda. E cresce cada vez mais. Cada vez mais, porque o fruto, qual que é a falta de entendimento, né, da pessoa que não arranca o mal pela raiz. Isso. Você tira o fruto, arranca aquele ramo, né, e você dá mais força ainda para sua raiz. Porque ela entende que houve uma poda. Exatamente. Ela pensa assim: me podaram, então eu posso florescer agora com mais vigor. Aí esse fruto do pessimismo vem com tudo,
né? Ele floresce, ele se Floresce e se acha. Aí, aparentemente, você ficou bem, mas não foi arrancada a raiz. Então, esse fruto, vamos dizer, essa frutificação que virá posteriormente, que a árvore entende como poda, vai vir com mais frutos e mais força. E isso é quando você tem a impressão que você vira e fala assim, eu estou pior do que antes, eu achei que eu estava melhor. Essa sensação que você tem nas suas emoções é justamente esse processo que nós estamos explicando, onde não há retirada da raiz. Por isso a importância de você passar pelo curso, né? Porque aqui nós vamos ministrar a retirada da raiz. E nós agora já temos uma agenda. Já. Quando que nós vamos começar? Em maio. É maio? É. Por que maio? Porque hoje eu conversei com o apóstolo, ele falou que nós vamos começar a restauração em maio. Amém. Porque vai ter o projeto antes? Isso. Amém. Aí vamos começar em maio. Amém. Então vocês fiquem atentos aí para vocês. Mas enquanto isso também, aquela ministração aqui na live, você também vai sendo curado, você vai se identificando, vai vendo aonde que está a sua ferida, qual é a razão de ser dela, aonde você precisa de cura. Isso já é um grande avanço, porque ninguém é curado daquilo que acha que não precisa ser. Para você ser curado, você precisa saber aonde que está a sua dor, aonde que está a sua ferida. Verdade. Então você já vai identificando, você já vai trabalhando em você já vai buscando material de ajuda, você já vai orando e ministrando sobre você mesmo. Nós somos autoridades sobre a nossa vida também. Amém, é verdade. Não é? Então você já vai identificando onde que está a sua dor. Amém. Eu vou falar de outro personagem resumidamente aqui para a gente ter tempo para perguntas. Eu quero que vocês perguntem, porque nós temos um tempo reduzido. A gente tem que deixar. Eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, porque isso é muito importante. Quero falar aqui do profeta Jonas. Ele tinha um propósito para cumprir, né? Uma missão de Deus para a vida dele. E ele é um profeta que ele agiu com pessimismo. Ele era pessimista, ele era melancólico, a sua personalidade. Por quê? Nós vamos evidenciar isso, tá? Olha só, lá em Jonas 1, 2 e 3, fala exatamente isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que era para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que acontece nesse versículo? Eu quero só pontuar essa questão, depois vocês podem ler o livro, que é muito interessante e muito rico. Jonas foi chamado por Deus para uma missão. Ele se recusou a cumpri-la. Isso é evidenciado no versículo 3, né? Porque ele estava certo, olha para você ver, olha a visão do pessimista. Por que ele relutou em cumprir? Ele estava certo de que a sua tarefa resultaria em fracasso para os seus planos, né? Nós vamos comprovar isso ao longo do texto. Então, isso é muito forte, né? O pessimista, ele tem medo do fracasso. Então, ele prefere não encarar o desafio, porque ele fala assim: para que eu vou fazer algo que Deus está me mandando e está me conduzindo, sendo que já vai dar errado? Então a pessoa não quer cumprir o propósito. Se você se encaixa nisso, pensa aí e reflita. Vamos lá. 2. Apesar das coisas que lhe aconteceram por causa da sua rebeldia, sua missão foi um sucesso. Mas, mesmo assim, ele ficou frustrado. Nós vamos ler isso lá no capítulo 4, versículo 3 e 8. Olha que interessante, irmãos. Capítulo 4, versículo 3 e 8 diz: Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E diz o Senhor: é razoável a sua ira? No 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, melhor não é que eu me é morrer do que viver. O que acontece? Ele cumpriu a missão. Primeiro,
ele não quis cumprir, ele recuou, porque ele achava que ele ia fracassar no propósito de Deus. Segundo, ele mesmo cumprindo, ele se sente infeliz e frustrado, né? Ele se sente completamente decepcionado e ele pede a morte, sendo que o propósito foi cumprido. Mesmo com as intercorrências do meio do caminho, ele cumpriu. E aí, lá em Jonas 3:10, fala o seguinte, vamos lá, 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus queria, nós lemos lá no capítulo 1 que Deus tinha um propósito para destruir Nínive, porque eles estavam fazendo algo que não agradava a Deus. E depois, no processo, Deus se arrependeu e voltou atrás. Não, eles se arrependeram do mal. E aí mostra o descontentamento de Jonas, de ver Deus se compadecendo do povo, porque ele simplesmente não ficou contente com a razão de Deus em tê-lo feito ser bem sucedido em sua tarefa. O pessimista sempre arranja desculpa para se sentir mal. É impressionante, irmãos. E olha o que acontece no 4:1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Olha, muitas vezes, olha que interessante, o propósito foi cumprido, independente do tempo que levou, independente de Jonas ter resistido, independente de Jonas ter fugido, caído na barriga do peixe, independente de tudo, mas ele cumpriu. E mesmo assim, em cumprindo, o povo, porque qual era o propósito? Fazer com que o povo se arrependesse. Esse é o nosso papel, levar a pessoa ao arrependimento para que ela se reconcilie, ou que ela conheça o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Senhor da vida dela. E o arrependimento, irmãos, é a maior vitória que nós possamos ter em relação à vida do irmão. E ele simplesmente, ele se irou, ele se indignou. Então mostra que o pessimista só vê o pior em todos, em tudo. O pessimista nunca está satisfeito. Então nós temos aí 3 tópicos fortes do pessimista. Ele tem medo do fracasso, ele só vê o pior, tanto na situação quanto nas pessoas, porque ele achou ruim quando Deus as pessoas terem se arrependido. E o pessimista nunca está satisfeito. Aquele que a bispa falou. São pessoas que são ingratas, insatisfeitas, não são satisfeitas, né, com aquilo que tem. E a própria palavra diz para nós estarmos, Paulo fala, eu sei viver com luta e com pouco. Eu aprendi, né, estar feliz com aquilo com que eu tenho, aquilo que Deus me proporciona. Então, Jonas, depois eu gostaria que vocês lessem o livro todo, porque é tão nítido, né, depois que vocês estão aqui conosco tendo, e também Salomão, tendo a explicação, você começa a enxergar e ver as características do pessimista no livro. Quando Jonas fica lutando com o propósito de Deus primeiramente, depois ele luta depois de ter feito e cumprido, e ter restaurado o povo, e pedir a morte, né? Olha a visão dele, ele devia estar o quê? Feliz, não, glória a Deus, mesmo relutando, mas eu fui, cumpri, e Deus está feliz, porque o povo se redimiu. Então o meu propósito foi cumprido. E não, ficou irado e pediu a morte. Olha que distorção da verdade. Então agora, você quer falar mais alguma coisa a gente perguntar? Eu quero acrescentar 2 coisas. Uma é que nós não falamos ainda, é que o pessimista é uma pessoa extremamente sem fé. Quantos minutos? Só não é? 9. Porque quem tem fé sempre vai acreditar naquilo que não vê, mas naquilo que, sabendo que Deus age naquilo que eu não vejo, mas que Deus tem o melhor para mim. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela é cheia de promessas para a minha vida e para a sua. Toda a Bíblia, do primeiro em Gênesis ali até o final em Apocalipse, ela é cheia de palavras para mim que me trazem esperança, que me fazem crer que Deus é comigo, que eu não estou só, que Ele não vai se esquecer de mim, que Ele tem planos para mim, que Ele tem projetos para mim, que Ele me ama, que Ele quer o melhor para mim, que eu não sou uma pessoa fracassada, que a minha vida não é um acaso, que a minha vida não é toda ruim, que eu passo por dificuldades, mas que Ele está comigo, que Ele tem propósitos para mim, que Ele tem a salvação, a vida eterna para mim, que a minha vida é sim uma vida abençoada. Então o pessimista, ele é acima de tudo uma pessoa sem fé.
Ele não crê que o dia de amanhã será melhor. Ele não crê que a cada manhã as misericórdias se renovam. Ele não crê que um Deus que me ama, que um Deus que caminha comigo e até me carrega mesmo no colo. Acima de tudo, a falta de fé é uma característica latente no pessimista. E eu queria acrescentar uma frase que eu achei muito interessante. O pessimista, ele é uma pessoa que ele vê dificuldade em toda a oportunidade. E o otimista, ele é uma pessoa que vê oportunidade em toda a dificuldade. A gente vê muito isso também no cenário empresarial. A pessoa pessimista, ela sempre acha que não vai dar certo, que o produto que ela vai lançar não vai conseguir, que ela não vai vender. E o otimista é aquele que a gente até cita muito exemplo, da pessoa que fala que vai abrir no Nordeste não tem fábrica de guarda-chuva. E a pessoa fala, então vou aproveitar a oportunidade de abrir uma fábrica de guarda-chuva no Nordeste. Lá não chove, mas também não tem fábrica de guarda-chuva. O otimista já olha com esse olhar. Poxa, lá não tem nenhuma fábrica de guarda-chuva, vou abrir uma fábrica lá. E o otimista já vai olhar, mas lá não chove. E é nos momentos de crise, de dificuldade, que a gente cresce, que a gente se reinventa, que a gente exercita a nossa fé. Amém. É isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, porque já está finalizando. Algum comentário? E a fé, enquanto vocês fazem a pergunta, a fé, para quem precisa de cura, é imprescindível. Você crê que Deus vai te curar. Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. E a gente pode orar e pedir a Deus que aumente a nossa fé, que nos dê fé. Porque a fé é um dom. Ela não vem de mim mesma, ela vem de Deus. A fé é um dom. Eu devo orar e pedir ao Senhor que aumente a minha fé, que me dê fé, que faça eu acreditar naquilo que eu não vejo. Porque para eu acreditar no que eu vejo, eu preciso de fé. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós vamos finalizar agora. Bispo, pode fazer uma oração para a gente finalizar? Porque já deve ter poucos minutos, né? Sim, faltam 5 minutos para terminar. Então vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, o Silas, a pastora Maria, Deus, Amém, Jesus. falando das suas maravilhas, tentando, Senhor, ser instrumento do Senhor nas suas mãos, Pai. Amém. Que nós possamos, Deus, humildemente alcançarmos pessoas, curarmos pessoas, Deus, ser uma semente da Tua palavra, Deus. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tome cada uma das pessoas nas suas mãos, Pai. Que o Senhor as guarde, Pai, debaixo das Tuas asas, Pai. Que o Senhor possa derramar, Deus, o Seu melhor em cada uma delas, Pai. Que elas possam ser curadas, Deus. Que cicatrizes possam ser abrasadas, que feridas possam ser saradas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa enxugar as lágrimas, que o Senhor possa trazer um renovo na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa trazer um novo enfoque, uma nova forma de olhar a vida, Deus. Que as pessoas sejam nessa hora conscientizadas, Pai, de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor fez e de tudo que o Senhor fará por cada um de nós, Deus. Que as pessoas vejam no Senhor uma fonte de amor e que sejam gratas, Deus, por tudo que somos e tudo que temos, Pai. Que nessa hora cada um possa, onde está, Senhor, te dar a honra e glória e te agradecer, Deus, por mais um dia de vida, por mais um presente, Senhor, por tudo que temos e tudo que somos, sabendo que tudo vem do Senhor. O Senhor é a razão do nosso existir, Pai. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que me assistem. Que o Senhor possa abençoá-los com toda sorte de bênção, Deus, e que o Senhor venha curar naquele que precisa de cura na área do pessimismo, Deus, e fazer com que ele possa olhar a vida, Deus, com os olhos mais amorosos e mais gratos ao Senhor, Pai. Eu te agradeço e abençoo a cada um dos meus irmãos na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até segunda-feira, e segunda-feira nós vamos falar sobre depressão. Então, se você é alguém que está precisando ser curado, se tem curiosidade, se está precisando de uma palavra sobre depressão, não perca, que nós estaremos aqui em nome de Jesus falando sobre depressão. Amém. Beijo. Amém? Coração. Que Deus nos abençoe, tá bom? Jesus abençoe. Beijo.